Bem-estar mental. Psicóloga Bruna Milene. Toda pessoa tem que ter o seu bem-estar como base de tudo. Toda pessoa tem que ter. Bom dia, Regi! Bom dia, ouvintes da Rede Viva Top, como vocês estão? Nessa semana vamos falar sobre o enfrentamento da perda e do luto, né? Quão difícil é a gente lidar com o luto. E luto, a gente automaticamente relaciona, né, com perdas de pessoas, de entes queridos para a morte. Mas também o luto está relacionado a tudo que está em volta de uma perda, né? Pode ser de um relacionamento, pode ser de repente de uma amizade, pode ser de repente estar relacionada com um fechamento de ciclo, né? Um emprego, por exemplo, quando a gente fecha um ciclo de muitos anos que envolvia muito sentimento, também gera o luto dentro de nós, né? Então tudo que nos dá a sensação de perda, a gente passa pelo processo do luto. E a gente vai falar um pouquinho sobre como é esse processo, né? Como entender um pouquinho melhor para a gente facilitar um pouco mais esse processo. Você que esteja passando por esse processo de luto, né, por essa fase difícil, ou que conheça alguém que esteja passando, fique atento, né? Porque é muito importante a gente saber como funciona, a gente saber como a gente funciona, como os outros funcionam, para a gente saber como a gente pode se ajudar e também ajudar os outros. Então vamos começar falando sobre as fases. O luto ele é dividido em 5 fases. A primeira dela é a negação, que é aquela fase que a gente não aceita de jeito nenhum, né? E muitas vezes essa fase da negação, ela vem acompanhada do isolamento, quando a gente não quer conversa, não quer falar sobre, né? As pessoas se fecham, ficam mais introspectivas e guardam para si aquela sensação, aquele sentimento. Em seguida vem a fase da raiva, né? Quando o sentimento explode em raiva. Quando a gente não aceita, né? Assim, seguida da negação, vem o sentimento de raiva, né? De injustiça. Por que comigo? Ou por que com fulano, com ciclano? Em seguida, tem a fase da barganha. Quando a gente se pega com o pensamento de tipo assim, é melhor assim, era para acontecer, era para ter sido assim. Então, quando nós mesmos começamos a ter um pouco mais de consciência para barganhar o nosso próprio sentimento, né? A gente começa a fazer negociações com os nossos sentimentos. Em seguida, vem a fase da depressão, quando a dor e a tristeza vêm no seu nível mais agudo, né? No seu nível mais profundo. E, por último, a fase da aceitação, que não significa que não nos cause dor, né? Só que essa dor ela se torna um pouco mais tolerável. Quando o assunto do luto está relacionado com a morte, é muito mais intenso, né? Muito mais profundo, muito mais demorado, muito mais delicado. Porém, em todos os tipos de luto da nossa vida, a gente consegue perceber essas fases, né? Para algumas pessoas é mais tranquilo, para algumas pessoas é mais demorado. Em média, um luto normal, ele dura em média uns 6 meses. Então, assim, sempre aquela dica de ouro para vocês, né? Caso vocês não estejam conseguindo lidar com os sentimentos sozinhos, procure a ajuda de um profissional, né? Seja por luto de uma morte, de uma perda de uma pessoa, o encerramento de ciclo, o fim de um relacionamento, né, que é algo que também causa muita dor nas pessoas. Caso você esteja passando ou conheça alguém que esteja passando e não está sendo fácil, né, está demorando mais do que esperado, está sendo mais difícil do que o esperado, procure a ajuda de um profissional, porque ele vai saber te orientar, vai saber te ajudar a passar por essa fase de uma maneira mais tranquila, né, menos pesada, menos insuportável, vamos colocar assim. E outra coisa que a gente precisa ter em nossa mente é que o luto, embora ele esteja envolto, né, de muita tristeza, de muito sofrimento, quando a gente passa pelo processo do luto, a gente precisa se atentar que não necessariamente por estarmos muito tristes, né, profundamente em estado de sofrimento, não vamos ter também momentos de felicidade, né? Tem muita gente que junto com o luto tem um sentimento de culpa, né? Ainda mais quando está relacionado com a perda de uma pessoa, né? Meu Deus, eu perdi uma pessoa, como que eu vou dar risada disso aqui que eu tô achando engraçado? Como que eu vou ser feliz? Como que eu vou continuar minha vida? Como que eu vou sair? Como que eu vou numa festa? Como que eu vou
buscar o entretenimento, o importante é sempre respeitarmos o nosso espaço, o nosso tempo e o nosso limite. Mas a gente não precisa se culpar, a gente não precisa se entregar para essa tristeza, né? Porque tem tempo certo para todas as coisas. Então, quando a gente estiver triste, a gente precisa sentir aquela tristeza profundamente, para colocar ela para fora com mais facilidade, né? Para ela ir cada vez doendo menos. Mas a gente também não precisa se apegar só na tristeza, né? Porque, infelizmente, a gente passa, todo mundo passa, não tem como fugir, né? De passar pelo luto, mas a gente precisa conseguir olhar para a vida, para os outros âmbitos da vida, de uma maneira leve também. E entender que no mesmo dia a gente pode estar com uma profunda dor, está passando por um profundo sofrimento, mas a gente também consegue ser feliz, né? Nas brechinhas que a gente encontra durante esse processo. Então essa é a dica de hoje. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Bem-estar mental. Psicóloga Bruna Milene. Toda pessoa tem que ter o seu bem-estar como base de tudo. Toda pessoa tem que ter